Estamos aqui numa véspera de feriado, né? Loucos para escrever uma redação e por isso seremos aprovados, não é? Gente, primeiro eu vou fazer uma perguntinha, tá? Assim, só para ter uma ideia, né? Isso não vai mudar em nada a nossa aula, claro, mas é bom para que vocês mesmos reflitam, né, a respeito de como lidam com o texto. Quem é que gosta de escrever? Tá bom, normal. Gente, na verdade, assim, talvez a gente não tenha muito o hábito, né, de escrever, e é bastante normal, assim, que nós nos sintamos um pouco desconfortáveis ao precisar escrever um texto de, no mínimo, 20 linhas, como é o nosso caso, né? Visto que na maioria dos casos a gente escreve textos menores, né, algum comentáriozinho ali de e-mail, enfim, né, sempre algo mais sucinto. Mas a boa notícia é a seguinte: o treinamento melhora o texto em pouco tempo, né? Então até eu conversei com vocês na primeira aula, né, e até estava conversando com o pessoal aqui hoje, o essencial de um processo de redação, digamos assim, claro, é que a gente veja algumas orientações iniciais, que é o que a gente vai fazer agora. Há muito o que se falar e muito o que preparar antes de escrever o primeiro texto, né? Não seria uma atitude muito eficiente, assim, vocês de repente já escreverem um texto antes de a gente falar sobre detalhes básicos, né? Porque aí vocês perderiam tempo, gastariam disposição, né? Não aconteceriam algumas coisas que devem ocorrer e aí se sentiriam, né, meio chateados, enfim. Então essas orientações iniciais são necessárias. Existem detalhes bastante específicos cobrados em qualquer texto, né? Há muito o que fazer no sentido de garantir pontos, principalmente em relação à estrutura, né? E depois disso, gente, o que tem que ser feito é escrever, sempre melhorando o texto anterior, né? Por isso a gente estava discutindo, se vai ter uma aula de redação ou duas. Aula de redação não importa tanto se, né, a gente vai ter uma ou duas. O que importa, isso nós vamos conversando conforme nós já falamos. O que importa é que vocês escrevam mais de um texto, isso é certo, né? Por isso eu estava preocupada com a data. Temos, né, não são 2 meses, né, 1 mês e meio aí para fazer esse treinamento de redação. Imagino, eu sei que ficar falando em quanto tempo falta para a prova não é uma coisa simpática, né, mas fazer o que também, né, faz parte. Talvez alguns de vocês já tenham começado a escrever, já tenham pensado sobre. Eu imagino que se vocês se propuseram, né, a se inscrever para um concurso em que há a exigência da redação, você já deve ter pensado um pouquinho sobre isso, né? E assim, gente, realmente, se vocês escreverem, né, pelo menos esses primeiros 3 textos que a gente vai organizar aqui hoje, já, digamos assim, né, vocês conseguem partir para concorrência de verdade, tá? Agora, se eu nunca fiz uma redação, é a primeira que eu vou fazer, sei lá, em 10 anos ou 5 anos, é na hora do concurso, realmente a coisa fica complicada. Porque, como vocês sabem, as pessoas se preparam para as provas, né? E escrever daqui para frente, gente, vale a pena em todos os sentidos. Até um e-mail é uma forma de vocês... não que o estilo de linguagem vá ser o mesmo, mas estruturarem as frases, estruturarem o pensamento, procurarem evitar repetição de palavras, enfim, escrever é sempre bom. E também, claro, escrever à mão para ver como é que anda a situaçãozinha da letra, né? Gente, vamos lá, depois nós vamos falar mais de letra, tá? O que eu sempre coloco no início dessa nossa aula, e essas informações todas estão aí no material de vocês também, tá? A única coisa que não vai aparecer aqui são os temas, porque aí na hora do tema vocês vão começar a escrever. Então eu coloquei, simplesmente copiei as informações que julguei mais importantes ali do edital, né? Não adianta a gente começar a escrever enlouquecidamente se não sabe exatamente como eles querem esse texto, né? Então vamos ver. Na avaliação da prova de redação serão considerados para atribuição dos pontos os seguintes aspectos. Gente, o tipo de redação que vai ser cobrada é a dissertação. Isso fica claro até pelos critérios exigidos, né, e sobre os quais a gente vai falar. É a dissertação. Redação é um termo mais genérico, né? Uma redação é um texto escrito qualquer, mas a dissertação tem características específicas que a gente já vai ver, tá?
Então, olha só, eles mudaram um pouquinho em relação à última prova do TRT. A última prova foi em 2006, né? E eles mudaram um pouquinho a forma de avaliar. Eram 2 aspectos avaliados e agora são 3. Acho isso melhor para nós, tá? Porque aí eles têm como tirar ponto, né, daquilo que realmente aconteceu de errado e não abrangendo, né, uma ou mais características, tá? Então, conteúdo, até 40 pontos. A prova vai ser avaliada de 0 a 100, né? Então, temos aí 40 pontos de conteúdo. É uma quantia aí significativa. Bom, o que vai ser avaliado então? Né? A perspectiva adotada no tratamento do tema. Normalmente, gente, é um tema da atualidade, né? Não é algo assim que exija grandes aprofundamentos históricos, por exemplo, ou filosóficos, né? Se a gente lê jornal, se a gente lê revista, né? Se nós estamos atentos ao que está acontecendo, nós teremos habilidade para escrever esse texto, teremos capacidade para escrever esse texto. Então, perspectiva adotada. Se a gente vai se basear no senso comum, se nós vamos dizer frases, né, enfim, defender o tema de uma forma muito óbvia, né, de uma forma que muitas outras pessoas fariam, né, ou se a gente vai procurar um meio singular, um meio peculiar de discutir aquilo. Por isso a gente estava brincando antes, né, que quem estavam conversando animadamente sobre determinado assunto, e é isso que a gente tem que procurar. Embora, claro, o tema direcione qual é a discussão, a gente tem que procurar algum aspecto que realmente a gente queira defender, né? Não falar frases, né, escrever frases feitas, reproduzir opiniões das pessoas que a gente já ouviu, né? Por exemplo, vamos supor que o tema fosse violência, se eu não me engano até tem um mesmo, que é da última prova do TRT. Vamos supor que o tema seja violência, tá? Daí vocês vão escrever assim, começar defendendo o texto lá. A violência é um problema que assola o país. Tá, que novidade, né? Então a gente vai procurar encontrar formas diferenciadas de discutir aquilo. Eu até posso dizer essa frase óbvia, mas depois eu vou procurar uma discussão mais diferenciada. E escrever com vontade, escrever sem tédio, gente. Olha, tem que deixar o tédio de lado quando for escrever, né? Por isso eu perguntei quem gosta de escrever. Até não precisa gostar, mas não pode detestar, né? Tem que tentar assim, ó. Bom, eu não gosto de escrever, não é a coisa que eu mais adoro fazer na vida, mas eu vou escrever esses textos que a gente vai propor, né, a partir de hoje, com dedicação. Eu vou realmente pensar, né, em que eu acredito e vou tentar convencer alguém daquilo, né? Não escrever frases óbvias demais. Pensem bem qual é o número de redações que vai ser escrito. No fim das contas, gente, elas ficam todas iguais, sabe? A gente precisa de alguma forma, né, se destacar. Bom, mas tudo isso vai aparecer depois. Olha só, isso aqui é muito importante, é o que o Ricardo estava comentando antes. Capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto, tá? Isso aqui é muito importante. Aquela história, gente, de escrever uma redação, não sei quem já escutou isso, deve ter escutado alguma vez na vida. Aquela história de escrever uma redação em um parágrafo, dizendo quais são os aspectos positivos de tal coisa, e no outro parágrafo quais são os aspectos negativos, e dizer a própria opinião só lá na conclusão, isso tem que ficar em algum lugar do passado, tá? O que se exige agora? Isso tudo nós vamos ver. O que se exige agora? Que já na introdução vocês digam o que pensam sobre aquele assunto. Vocês vão tentar convencer o leitor a respeito do ponto de vista de vocês. Tá? Não tem essa. Vocês não são obrigados a informar tudo que é possível sobre... A gente pegou o exemplo da violência. Eu sou obrigado agora a abranger todo o assunto da violência? Impossível, né, gente? Impossível. Então, vamos buscar lá no fundinho do nosso pensamento, o que eu realmente penso sobre isso, né? Ou o que eu sinto sobre isso, o que eu quero defender, tá? Bom, então,
capacidade de análise e senso crítico, né? Eles sempre querem perceber que a pessoa está conectada, né? Que a pessoa está ligada com o que acontece. Vamos supor, se o tema fosse mesmo violência, né? A gente poderia colocar como exemplo, porque exemplos são bem-vindos, né? Agora o que está acontecendo no Egito, a crise no Egito, quer dizer, por que, né, aquelas demonstrações de violência. O exemplo sempre vai ser algo curtinho, claro, só com o objetivo de comprovar a minha tese, mas, né, trazer algo de agora em relação ao tema que foi cobrado é uma demonstração de que eu sei usar todas as informações, né, que eu já tive ao longo da vida. Consistência dos argumentos, então é aquilo que a gente estava falando, né? A violência é um problema que precisa ser resolvido. Que bom que a pessoa descobriu, né? Encontrar formas realmente genuínas, né, de falar sobre o assunto. Clareza e coerência no seu encadeamento. Nós vamos falar sobre o que é especificamente a clareza, sobre o que é especificamente a coerência, embora, claro, vocês já devam, né, ter uma ideia. Vamos ver. A nota será prejudicada proporcionalmente caso ocorra uma abordagem tangencial. Então vamos supor, gente, que o tema seja relacionado à violência, sei lá, contra a mulher, tá? O tema é esse. Aí vocês resolveram, lá na hora, que não estão a fim de falar sobre a violência contra a mulher, que vocês estão a fim de falar sobre a violência no futebol, que é um negócio que vocês entendem mais, né? Isso seria também, dentre vários outros exemplos, uma abordagem tangencial. A gente é obrigado, né, a discutir aquilo que foi proposto. Parcial ou diluída em meio a divagações, porque imaginem só o universo das pessoas, né, que vão fazer essa prova, tá? Sai de tudo, né, gente? Como a gente estava brincando antes, o mundo é sortido, né? Você sabe. Então, assim, ó, há pessoas que escrevem receita de bolo ali, né? Então, eles precisam falar sobre essas coisinhas aqui, embora isso pareça óbvio, né? Tem gente que copia trecho da prova, né? A pessoa não sabe muito bem o que se inscreveu, o que está lá, o que está fazendo na vida, enfim, né? Então, essas coisas acontecem. Olha só, estrutura, gente, tá? Respeito ao gênero solicitado. O que vai ser exigida é uma dissertação. Mas eu resolvi escrever uma narração, né? Provavelmente escrever uma narração seja até uma possibilidade de anulação dessa prova, né? Depois a gente vai ver critérios de anulação. Progressão textual e encadeamento de ideias. Se eu só coloquei frases lado a lado ou se essas frases realmente apresentam uma progressão semântica, quer dizer, eu comecei a discutir algo e eu tenho um objetivo, né, de conduzir o leitor para algum final, né, para alguma conclusão. Tá? A articulação de frases e parágrafos, coesão textual, né, isso a gente também vai ver direitinho como é que funciona. Expressão, 30 pontos, fecham aí os 100 pontos, né? A avaliação da expressão não será feita de modo estanque ou mecânico, mas sim de acordo com sua estreita correlação com com o conteúdo desenvolvido. A avaliação será feita considerando-se desempenho linguístico de acordo com o nível de conhecimento exigido, ou seja, norma culta, ponto. Nada de gírias, blá blá blá, né? Isso aí a gente já vai falar. Adequação do nível de linguagem adotado à produção proposta e coerência no uso. Isso de coerência no uso é bem interessante, gente. Por quê? Porque algumas pessoas tentam melhorar a linguagem em uma parte do texto, assim, né? De repente, aplicam uma palavra diferenciada, sei lá, colocam indubitavelmente lá no meio do texto porque acharam bonita e acharam que aquilo ia impressionar, mas o resto do texto não combina com indubitavelmente, sabe? Então, coerência no uso. Ou eu vou demonstrar ao longo de todo o texto, né, que o meu vocabulário é claro, né, é objetivo e evita palavras informais, né, ou eu vou perder ponto. Domínio da norma culta formal com atenção aos seguintes itens. Aí as questões de gramática, né, gente? Ó, estrutura sintática de orações e períodos, elementos coesivos. Sabe o que são os elementos coesivos? Os nexos, as conjunções, os pronomes relativos, tá? A diversificação nessa utilização, concordâncias verbal e nominal, pontuação, claro, regência verbal e nominal, emprego de pronomes,
flexão verbal e nominal, uso de tempos e modos verbais, grafia e acentuação. Isso a gente já sabia, né? Bom, vejamos. Gente, eu coloquei isso aqui para que, né, essa sombra do acordo ortográfico não nos atrapalhe mais, né? Vocês já devem ter lido, é claro, mas eu quero reforçar. Então, o que é que está escrito ali, né? Olha só, poderão os candidatos valerem-se das normas ortográficas em vigor antes ou depois daquelas implementadas pelo decreto presidencial, né? Então, sem mistérios, sem estresse. Ai, mas e se eu misturar? Gente, a probabilidade de nós misturarmos essas duas formas é minúscula, entende? E se acontecer com uma ou outra palavra, isso não vai fazer a gente perder ponto, tá? Isso não deve nos preocupar, certinho? Aí o resto é só o desmembramento, né? Será atribuída nota 0 à redação. Olha só então, aquilo que a gente comentou. Fugir à modalidade de texto solicitada. Se a pessoa escreveu uma narração em vez de uma dissertação, acabou o concurso, tá? Ou, sei lá, escreveu uma crônica, por exemplo. Tem que cuidar muito com crônica, né, gente? Aqueles textos ali, né, todos os finais de semana a gente tem, né, texto da Marta Medeiros, Luiz Fernando Veríssimo, Moacir Scliar. Crônica é texto literário. Aquilo é muito lindo como literatura. Tá? Não vale, nada do que acontece ali vale para uma dissertação, tá? Então, fugir à modalidade do texto, apresentar textos sob forma não articulada verbalmente. Aquilo que eu estava comentando antes, ó. Apenas com desenhos. Por que alguém vai fazer um desenho numa folha de redação? Eu não sei, gente, mas enfim, as pessoas fazem. Números e palavras soltas ou em versos. Ou qualquer fragmento de texto escrito fora do local apropriado. Tá. E aí, detalhes mais específicos da hora da prova, né? For assinada fora do local apropriado. Agora, na prova do Enem, muitas pessoas tiveram a sua redação anulada e, portanto, foram eliminadas. Por quê? Porque não colocaram o tal do número, né, da inscrição. Então, esses detalhezinhos, assim, que estão acima de todos os outros, tem que acontecer em primeiro lugar, tá? Eu tenho que cuidar disso aqui, ó. For assinada fora do local apropriado. Tá? Então já pega a folha e faz isso. Apresentar qualquer sinal que de alguma forma possibilite a identificação do candidato. Ah, eu estou com vontade de desenhar, vou fazer um asterisco lá no cantinho direito. Isso vai ser considerado, né, um sinal para que um eventual conhecido perceba que aquela é a tua redação. Né? À noite. For escrita a lápis, em parte ou na sua totalidade, olha só, gente, esse detalhe aqui. Ela vai ser anulada se, não, nota 0 se estiver em branco. Viu só? Impressionante isso. Isso aqui me interessa muito, ó. Apresentar letra ilegível, e eles acrescentaram isso aqui, ó. Tá? Não só ilegível. Ilegível e o incompreensível. Quer dizer, eu estou tentando me esforçar para entender aquela letra, mas está difícil. A coisa está complicada, está muito complicada. Até hoje, só para vocês terem uma ideia, não ficarem assim também tão inseguros, né, em 20 anos assim que eu trabalho e corrijo redação, só de um aluno eu não consegui ler. E aí a gente conversava, né, ele fazia um curso, então eu disse para ele, olha, vamos ter que fazer alguma coisa, porque eu consegui entender as 3 palavras, a 4ª e a 5ª eu não entendia, e aí deu, né. Aí ele passou a escrever tudo com letra de forma. E aí tudo se resolveu, era aluno do vestibular e passou, inclusive. Né? Então, assim, não é tão fácil um professor se impressionar com uma letra ruim, mas por que não ajudar, né, a escrever, já ir treinando desde agora, tá? Tá, e aí coisinhas, né, detalhezinhos não tão significativos, mas um é muito significativo, ó, gente. Em hipótese alguma, o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da redação. Tá. A redação deverá ter uma extensão mínima de 20 linhas, depois a gente vai falar direitinho sobre isso, e máxima de 30 linhas. Tá? Terá caráter eliminatório e classificatório, será avaliada na escala de 0 a 100, né? Considerando-se habilitado o candidato que tiver nota igual ou superior a 50. Tá, isso imagino que vocês já tenham lido. Pode passar? Então vamos a aspectos teóricos mesmo. Querido, pegaste o material ali? Tá. Então vamos lá, aspectos teóricos.
Sabe onde é que está o apagador? Apagadorzinho, tá. Então vamos lá. Gente, conforme comentamos antes, né? O nosso texto é uma dissertação. Se vocês nesse meio tempo tiverem perguntas, né, fiquem à vontade, embora a gente tenha muita informação ainda. Então vamos ver, o que é uma dissertação, né? Uma dissertação é uma discussão escrita, né? Eu vou discutir determinado tema e normalmente, pelo menos é o que se pede nos concursos hoje, eu vou tentar convencer o leitor a respeito do meu ponto de vista, tá? Então, consiste na ordenação de ideias de determinado tema. Característica básica da dissertação é o cunho reflexivo teórico, né? Então, a gente não quer ficar filosofando sobre a vida, né? Divagando, muito obrigado, divagando sobre qualquer aspecto. Nós temos um objetivo claro de defender uma ideia. Por isso, gente, antes de mais nada, né? Claro, vai parecer óbvio isso que eu estou dizendo, mas assim, ó, antes de eu começar a escrever, porque normalmente é um tema que exige um posicionamento, eu tenho que decidir o que eu penso, né? Sabe? Tá, mas qual é a minha ideia? Sei lá, vamos supor que o tema fosse pena de morte. A aplicação da pena de morte no Brasil, né? A gente vai ter que decidir se é a favor, se é contra, e ainda por cima vai ter que dizer por quê, né? Ficar em cima do muro é o pior que se pode fazer num texto dissertativo hoje em dia. Tá. Então, dissertar é debater, discutir, questionar. Gente, editoriais dos jornais são excelentes exemplos de textos dissertativos. Tá? Os editoriais, né, nós sabemos, são textos elaborados pelos responsáveis dos meios de comunicação, tanto que eles não são assinados, né? Eles são a visão daquele meio de comunicação, né, daquele jornal, daquela revista, e são textos dissertativos. Claro que eles não vão observar 100% do que nós precisamos observar, por um simples detalhe. Por que não? Porque eles não vão ser avaliados, né? Então, nem tudo que aparece num editorial, num texto dissertativo, né? Nem tudo que aparece ali é absolutamente confiável em termos de estrutura. Há coisas que deveriam ocorrer e não ocorrem, tá? Porque há uma diferença sutil, né, gente, entre ser avaliado ou não, tá? Então, debater, discutir, questionar, expressar ponto de vista, desenvolver um raciocínio, desenvolver argumentos que fundamentem posições. Olha só, pode ser expositiva ou opinativo-argumentativa. Sobre essa expositiva eu nem vou falar muito para a gente não perder tempo, assim, né? Mas a expositiva é aquela que informa, simplesmente, né? Se o tema é violência, olha, no Brasil os índices de violência são tal, 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 o estado mais violento é X, o estado menos violento é Y, assim acontece, pronto. Não há discussão, não há envolvimento, não é isso que os concursos querem, né? O que se quer é essa aqui, gente, ó, é dissertação opinativo-argumentativa. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é opinar, e a segunda é argumentar, é comprovar que aquela minha opinião faz sentido, né? Não estão em julgamento, normalmente, gente, os nossos ideais. Claro, desde que eles não firam, né, a ética, né, a sanidade mental, essas coisas, né? Mas fora isso, não importa muito o que a pessoa pensa. Importa com que convicção, com que habilidade ela defende aquilo em que acredita, né? Então tá. Vamos adiante. Estrutura do texto. Gente, aqui começa o primeiro aspecto que vai garantir ponto, tá? Existem várias formas de estruturar um texto, mas digamos que essa é garantida, né? Não tem como dar errado, tá? Introdução. O que eu vou fazer na introdução? O que eu sou obrigada a fazer na introdução? Eu sou obrigada a dizer qual é o assunto da redação. Gente, vamos pensar na introdução do texto como a sinopse de um filme, tá? Vocês leram lá o nome de um filme. Aí, tá, a sinopse normalmente não diz muita coisa, mas enfim, né? Daí a gente vai lá ler a sinopse para ver do que trata, né? Então o nome é, sei lá, Instinto Selvagem, né? Aí tu vai ler, mulher mata marido porque ficou apaixonada, sei lá, tá? Por outro homem, enfim, né? Aí tu vai dizer, bah, não tô afim, ou, que legal, tô afim. A introdução pretende fazer isso, ela pretende
mostrar o que vai ser discutido, para que o leitor decida, porque supostamente nós estamos escrevendo para qualquer leitor, né? A gente não vai escrever para o corretor, claro que a gente está escrevendo para ele, né? Mas supostamente nós estamos escrevendo para qualquer pessoa ler. Então a pessoa vai ler a introdução e vai decidir se quer continuar, né, a ler sobre aquele assunto, tá? Como começar o texto, né, gente? Sabe, isso é a discussão mais louca que existe. Por quê? Existem, claro, formas muito criativas de começar um texto, mas essa forma criativa, especificamente essa forma criativa, não é o que vai dar mais nota, ou, né, vai acrescentar nota ou tirar nota. O que interessa é avaliar o conjunto do texto, entende? Então, eu fiz uma introdução brilhante, mas no resto não está muito legal. Não adiantou nada. Tá? Então, se eu não sei como começar o texto, sabe como é que eu posso começar? Pelo assunto. O tema é violência. Vocês podem dizer assim, violência. Pronto. Não é a forma mais criativa, mas é uma forma correta. Ninguém pode tirar ponto porque vocês começaram assim, entende? Ela pode ser valorizada se vocês, por exemplo, sei lá, colocarem alguma citação relacionada à violência, que vocês lembrem, né? Uma frase importante. Quando se usa uma citação, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Primeiro, cuidar para não mudar nada da frase original. E segundo, não escrever errado o nome da pessoa. Isso é bastante feio, assim, né? Então, se eu não lembrar, né, como é que escreve exatamente o nome do cara, eu posso dizer, sei lá, é um importante, um célebre filósofo inglês. Pronto. Eu não tenho certeza como é que escreve, eu vou dar uma generalizada. Posso começar começar o meu texto, fazer a introdução, colocando uma consideração do tipo histórica. Relacionar o tema a fatos históricos é bastante interessante, porque eu sou uma pessoa que lê, porque eu sou uma pessoa, enfim, que tem, né, bagagem cultural. Tá? Agora, não encontrou uma forma fantástica? Não tem problema, começa com o assunto e deixa para impressionar o corretor ao longo do texto, entende? Gente, é muito melhor começar de maneira simples e terminar de forma surpreendente do que fazer o contrário, combinado? Eu comecei de forma simples, né? Daí eu vou fazendo a discussão, o corretor vai se impressionando, tu vai lendo aquele texto e vai dizendo, que legal, nossa, ele vai melhorando. E aí termina, né, com um fechamento legal. Agora, se eu comecei de uma forma brilhante e o texto vai empobrecendo depois, isso é pior. Né? A impressão que fica é pior. E outra coisa, olha só, não só o assunto, mas o que mais deve aparecer? O posicionamento, né? O pensamento da Ana, o pensamento de cada um de nós. Não importa o que os outros pensam sobre isso. A gente quer defender a própria ideia e convencer o autor disso. Queridos, o que eu coloquei aqui, ó? Isso aí não tem no material de vocês, por quê? Porque é um desenho, na verdade, né? Então, se tem alguma informação que interessa, vocês podem acrescentar ali, né? Isso aqui é importante, ó. Essa informação eu sugiro que vocês acrescentem na introdução, tá? Isso aqui é o desenho da introdução, é só pra gente enxergar o texto, né? Tá, isso aqui é importante. Sobre o fato de que eu devo apresentar o assunto e o posicionamento, nós já falamos, isso já está escrito aí. Única obs que eu devo acrescentar. Gente, vamos combinar uma coisa. Vamos fazer um pacto. Em cada parágrafo da redação, vocês vão colocar pelo menos 2 pontos finais. Se vocês fizerem isso, alguma coisa relacionada à estrutura, não digo que toda a nota, né, no que diz respeito à estrutura, mas grande parte do que é avaliado na estrutura vai estar garantido. 2 períodos no mínimo em cada parágrafo, tá? Então aqui a gente colocou assim, ó, no mínimo 2. Bom, se colocar 2 está ótimo, se tiver 3 períodos está bem. Muito mais do que isso não dá, por quê? Vamos pensar no número de linhas. Quantas linhas vai ter cada uma dessas partes da redação? Tá? A gente tem no mínimo 20 linhas e no máximo 30. Né? Vamos pensar em mais ou menos 3 linhas ou 4 linhas? Mais ou menos 4 linhas para a introdução. Porque o máximo não pode ultrapassar 30, né? Aí vocês me ajudem a fazer a conta, tá? Então, mais ou menos 4 linhas ali para
introdução. Nessas 4 linhas, 2 pontos finais. Lembram como é que acaba um período? Um período termina quando eu coloco ponto final. Pode ser também ponto de interrogação, exclamação ou reticências. Nenhum outro sinal de pontuação vai contar período, vai contar como período. E talvez vocês pensem assim, né? Ah, mas por que essa exigência? Será que isso é uma fórmula? Sempre tem aquelas críticas, né? Gente, isto é uma fórmula de escrever bem, não é uma fórmula para fazer uma dissertação, tá? Por quê? Porque além de 3 linhas, vamos colocar essa UBS aqui, ó, tá? Além de 3 linhas, o período começa a ficar perigosamente confuso. Então, olha só. Um período pode ter meia linha? Claro que pode, perfeito. Um período pode ter uma linha? Sim. Uma linha e meia? Sim. 2 linhas? Sim. 2 linhas e meia? Sim. 3 linhas? Sim. 3 linhas e meia? Claro, tudo vai depender da nossa habilidade de escrever, entende? Mas isso aqui, ó, não é algo para atrapalhar, é para ajudar a gente. Quando vocês estiverem escrevendo qualquer parte da redação e vocês perceberem que passaram, né, estão na 3ª linha e não colocaram um ponto final, alguma coisa vai dar errado, tá? Sabe qual é o critério que não consegue ser observado se nós escrevemos períodos muito longos? O critério principal de qualquer situação de comunicação. Qual? A clareza. Isso é o principal de um texto. Eu estou me esforçando muito, não sei se eu estou conseguindo, a gente faz isso sempre que se comunica, né? A gente sempre quer ser claro. Eu quero, né, que aquilo que eu estou dizendo seja o mais útil possível. Quando vocês conversam com alguém, quando vocês mandam um e-mail, né, vocês querem que a pessoa entenda o que leu ou o que ouviu. Isso é o mais importante do texto. E se a gente faz períodos longos, dificilmente consegue manter essa clareza. Basta pensar numa história de alguém, quando a pessoa começa a contar uma história, né, que traz muitas informações secundárias, a gente começa a ficar, no mínimo, desinteressado, né? Ah, porque eu tenho um amigo que mora lá naquela cidade. Conhece aquela cidade? Pois é, porque lá, porque não sei o quê. Entra assim, que horas ele vai parar de falar? Tá? Então, é difícil manter a atenção se a gente tem períodos muito longos, ok? Então tá, no mínimo 2 períodos. Gente, só para vocês terem uma ideia, há pessoas que escrevem um parágrafo de, sei lá, 7 linhas com um ponto final só. A pessoa vai perder 2 vezes. Ela vai perder porque não sabe que um período longo não é algo estruturalmente positivo. Segundo, ela não vai ter sido clara. É impossível ser claro num período de 7 pontos, entende? A não ser que eu já escreva há muitos e muitos e muitos anos, né? Então tá. E mesmo assim, né, gente? Tá, olha só, vamos lá. Desenvolvimento. Me ajudem matematicamente aí. Nós teremos 4 linhas na introdução e 4 linhas na conclusão. Quantas, no máximo, poderemos ter em cada desenvolvimento? Vocês vão pensar. Se forem 11 em cada desenvolvimento? Deixa eu ver, vamos pensar em 10. Se forem 10 em cada desenvolvimento, aí são 28. São 11 em cada desenvolvimento. Então a gente vai colocar mais ou menos 9 linhas, tá? Porque podem ser 20, né? 30 é o máximo, tá? Vamos colocar mais ou menos 9. Aqui a gente resume todas elas, ó. Mais ou menos 4, mais ou menos 9, mais ou menos 9, mais ou menos 4, tá? Aqui estão as 4, né, etapas da redação. Desenvolvimento. No desenvolvimento ocorre o principal, é claro, tá? Voltando àquela historinha do filme, o desenvolvimento é o filme, né? A sinopse é a introdução, o desenvolvimento é o filme. Ocorrem a discussão, o aprofundamento, a defesa do ponto de vista, a argumentação, a comprovação da tese. Um mecanismo eficiente na sua produção é a listagem de ideias, a seleção de argumentos. Gente, eu sei que o tempo todo vocês ficam pensando
Ah, tá. Seria ótimo se eu pudesse parar meia hora na hora da prova para fazer uma seleção de ideias, né? A gente vai ter ali, acho que a nossa média de tempo para fazer essa redação na hora da prova vai ser ali uma coisa de no máximo 1 hora, né? Só para vocês terem uma ideia, assim, ó, o ideal, né, o que os vestibulares organizam em termos de tempo é para que a pessoa tenha 1h30, mais ou menos, para fazer a redação. Então, claro, o que é a vantagem nessa hora? Todas as pessoas só vão ter 1 hora para fazer a redação, entende? Né? O ideal seria que vocês pudessem, né, contar com mais tempo. Então, é uma redação feita de forma um pouco mais rápida. Talvez essa listagem de ideias não possa ocorrer como deveria, mas não precisa ser uma listagem fantástica de ideias. Enquanto está lendo o tema, né, enquanto pensa na produção, vai enumerando alguma palavrinha qualquer que venha à mente, assim, bah, não posso perder aquele exemplo, pá, né, coloca alguma anotaçãozinha ali no cantinho. O que eu vou mostrar agora? A estrutura dos 2 parágrafos de desenvolvimento, tá, gente? O padrão são 2, e é uma estrutura fantástica, tá? Um parágrafo no desenvolvimento para no máximo 30 linhas, já acaba ficando um parágrafo meio longo demais, assim, então, né, essa divisão de 2 parágrafos é bem boa, tá? No primeiro, isso tudo vai depender do tema, né, o que eu escrevi aqui. Às vezes, gente, às vezes, o tema já coloca, vamos supor, 2 perguntas, tá? Vamos supor que o tema fosse realmente lá a violência, né? Eu digo, quais são as causas da violência e quais são as consequências? O tema te perguntou isso, entende? Não tu que está inventando, né? O tema perguntou. O que a gente vai ter que fazer? Causa no primeiro parágrafo, consequências no segundo, né? Se o tema, ele informar, ele fornecer 2 aspectos para discutir, a gente tem que obedecer. Muitas vezes ele fornece um só. Então, esse primeiro argumento que ele fornece vai ser discutido aqui. Lá no segundo, depois a gente, né, pode continuar ou encontrar um novo tópico, enfim, tá? Olha só, mais de 2 períodos. Eu comentei com vocês antes que no mínimo 2, né? Tá. Por que mais de 2, né, gente? Observem o número de linhas. Se eu vou ter mais ou menos 9 linhas... Ah, tá, mas se eu fizer só 2 períodos nessas 9 linhas, eu vou perder ponto? Não, se os períodos forem claros e forem bem construídos, tá? Mas em 9 linhas, o ideal é que vocês coloquem um periodinho a mais, 2 a mais até, né? Período médio, né, gente? Nem período curtinho demais, nem período longo demais, tá? Justificar o posicionamento, afinal de contas, lá na introdução eu disse, vamos supor que eu sou a favor ou contra a pena de morte, agora eu tenho que justificar, né? E comprovar o ponto de vista. Como é que eu vou fazer isso? Eu posso utilizar exemplos, conforme eu comentei com vocês antes, exemplos são bem-vindos, por quê? Porque é a conexão daquilo que eu penso com o que eu enxergo por aí, né? Eu consigo aproveitar as informações, né, que eu tenho no meu dia a dia, mas tem que cuidar, gente, porque o exemplo tem que ser algo curtíssimo. Num parágrafo de 9 linhas, se o exemplo ocupar 3 linhas, já está demais, entende? Porque o exemplo, o que eles realmente querem ver? A tua capacidade de argumentar, né? A tua capacidade de discutir o assunto. E não contar historinha, exemplo do que está acontecendo sei lá onde, né? O exemplo é uma comprovação da tua tese, né? Ah, assim como acontece no Egito, a violência tem se espalhado pelo mundo, sei lá, né? Ah, então, uma referência a um fato histórico, né? Algum exemplo, isso tudo depende muito do tema, né? Mas alguma informação ligada à cultura, à ciência, né? Algo que vocês achem que pode consolidar. Olha só, desenvolvimento 2. Processo dos períodos é o mesmo, tá? Mais de 2 períodos. Se ele me fornecer apenas um ponto de vista, eu vou continuar defendendo, é a minha única opção, né? Aliás, não é a minha única opção, desculpa. Eu vou continuar, é a minha primeira opção. Eu vou continuar defendendo o ponto de vista, mas eu também posso encontrar um outro aspecto relacionado a esse tema, porque ele me deixou livre, o tema me deixou livre. Ele pediu, por exemplo, para eu falar sobre as causas da violência no Brasil. Só isso. O que eu posso fazer, então?
eu posso lá no segundo parágrafo do desenvolvimento, tá, falar sobre as consequências. E, gente, tem que cuidar muito, assim, ó, algo que é pouquíssimo valorizado hoje é as pessoas só reclamarem, entende? E dizerem que todos os problemas do mundo têm que ser resolvidos pelo governo. Tá, nós sabemos que o governo tem a sua parte, entende? Mas o que eles querem também é que a gente se inclua, né, como alguém que pode modificar. Né? Ah, o governo precisa, né, tomar medidas drásticas, a sociedade também. Né? Não só ficar jogando o problema para os outros. Alguém tem que fazer alguma coisa, não sei quem. Não é eu que não sou. Né? Então tem que cuidar disso. Nesse caso da violência, não há lá no tema uma exigência para que vocês façam uma proposta de solução. Né? A gente também tem que cuidar assim, ó. Solução da violência. Vocês têm a solução para a violência? Ninguém tem, né? Então, o que dá para encontrar? Dá para colocar assim, ó, humildemente, uma forma para minimizar esse problema, né? Alguma sugestão, ó, eu sei que eu também tenho a minha parte aí nessa problemática toda, né? Tá bom. Conclusão. Na conclusão é necessário retomar o tema, tá, gente? Isso é regra, obrigado. Não é assim, pode fazer, deve fazer. Retomar o tema. Então, preciso dizer de novo, né, falar sobre o assunto que foi apresentado lá na introdução. Reafirmando o posicionamento. Por quê? Porque agora eu vou fechar o assunto. Então, eu preciso demonstrar que ao longo de toda a discussão, eu só reforcei aquilo que eu já tinha defendido no início do texto. Afora isso aqui, gente, está liberado. Dá para criar. Né? Aqui sim é um ponto, né, uma parte da redação assim que aquele que tem mais habilidade de escrever vai acabar demonstrando. Na verdade, ao longo do texto todo, mas a introdução é um item importante da estrutura. Por quê? Porque muita gente faz bobagem na conclusão. Aquilo que eu comentei. Se vocês fizeram uma redação brilhante até agora, que vocês julgam brilhante, tá? Cuidado para não perder a dignidade na conclusão. Porque a gente tem a sensação, estou falando como corretora, a gente tem a sensação muitas vezes de que a pessoa quer se livrar da gente, entendeu? Só faltava ela escrever lá no final. Então tá, então era isso que eu tinha para dizer, sabe? Ela não sabe mais, tá, o que falar e quer se livrar de ti. Então cuidado, se vocês enumerarem, né, aquelas ideiazinhas, tiverem aquelas palavras, guardem alguma ideia legal para a conclusão, tá? Não escreve assim, então tá, violência realmente é algo que tem que ser resolvido, ponto. Puxa vida, aí estragou tudo que vocês fizeram ao longo do texto. E não esqueçam, qual é a última coisa que o cara vai ler? É a conclusão. Então ele vai se impressionando com o texto. Quando chega na conclusão, e a conclusão é muito pobrinha, daí ele vai dizer assim, nem era tão bom assim, né? Então mantenham a classe. Por quê? Porque é muito comum a redação perder qualidade na conclusão, entende? Se vocês fugirem disso, vocês já estarão fazendo uma coisa diferente, tá? Outra, eu coloquei ali, ó, fuja das fórmulas mágicas e conselhos, tá? Então assim, ó, aquelas coisas utópicas, né, gente? Ah, e se todos dermos as mãos e fizermos algo para lutar pelo nosso país, o mundo será um lugar lindo. Tá? Não vamos fazer isso. Ou então, dá conselho para o corretor. Como tem gente que faz isso? Lute, né? Faça algo pelo seu país, faça a diferença, né? Como se tu estivesse batendo papinho com o corretor. A gente nunca ao longo da redação pode se dirigir ao corretor, tá? Usar verbos no imperativo para se dirigir a ele, jamais, jamais, tá? E também cuidar para não fazer uma conclusão apelativa, né? Aquela que tu está querendo fazer o corretor chorar, sabe? Uma coisa piegas, uma coisa, né, que apela para o sentimento assim, do corretor, sabe? Ai, precisamos lutar pelas nossas crianças e o nosso país, em breve, se tudo continuar dessa forma, não conseguirá mais respirar. E o apocalipse virá, né? Então tem que fugir. Isso aí um monte de gente escreve e quem lê redação já está bem cansado disso.
Bom, conclusão. Mesma história da introdução, no mínimo 2 períodos, retomar o assunto e reafirmar posicionamento. E aqui dá para colocar assim, né, espaço para a originalidade. Aquilo que vocês puderem colocar. Se só lembrarem uma citação, né, porque também não adianta ficar enumerando várias, né, mas umas 2 até cabe. Se só lembrarem uma, sugestão, é melhor deixar para a conclusão, entende? Porque lá na introdução, você só tem que apresentar o assunto e colocar o posicionamento em 2 períodos. A introdução nem precisa ser uma maravilha, mas a conclusão é que tem que ter um cuidado maior. Tá bom. Orientações básicas. Gente, muita coisa óbvia aqui, tá? O que realmente for diferente, né, eu vou comentando com vocês. Bom, obedeça rigorosamente ao número de linhas proposto. Isso já é bem claro, né? Se são 20, não são 19,5. Mas é que estava quase no fim, 19 e 2/3. Não, 20. Eu sugiro que vocês façam, né, se quiserem ficar ali no menor número, que façam pelo menos 21, né, para garantir. Vá saber que ideia eles vão ter depois. Também não vale escrever mais do que 30. Obedeça as margens direita e esquerda, bem como as dos parágrafos, né? Tentar fazer um texto cuidadoso nesse sentido, não uma palavra pendurada lá, né? Aqui está a folha, né? Aí tem gente que está ali escrevendo não sei o que, daí deixa a palavra pendurada lá para baixo, tá? Aí a outra termina aqui, daí a outra dá uma penduradinha básica, tá? Aquilo ali fica horrível, tá? Esse cuidado. O hífen é do lado da palavra, tá, gente? Eu vou escrever livro, é do ladinho, não embaixo. Não use corretivo líquido, isso normalmente, né, não é admitido. Letras de tamanho regular, nem letrão, nem letrinha. Se alguém escreve assim, tem que tentar dar uma aumentadinha nisso. Tá? Aqui o cara vai ficar ali, aquilo ali é um N, aquilo ali é um S, tá? Olha só, se a gente for escrever a palavra muito, olha como é que fica. É um monte de coisinha pra cima com um pingo que aparece de repente assim, né? E nem letrão. Letrão também não é legal, por quê? Porque aí vai dar a impressão de que a pessoa está querendo encher linha de uma vez, né? Diferenciar maiúsculas de minúsculas, isso é bastante valorizado. Ó, gente, regras de título. Agora eu vou comentar, mas depois vocês podem olhar com mais calma. Isso é importante, tá? Aí talvez vocês perguntem, mas o título é obrigatório? A proposta vai dizer, normalmente eles não têm cobrado o título, tá? Mas se tiver ali um espaçozinho, pode ser uma coisa simpática, entende? Né? Se eles não escreverem assim, dê um título ao seu texto, eles não podem descontar pontos porque vocês não colocaram título, tá? Mas se forem colocar, tem que observar esses detalhes. Título com verbo ou pontuação intermediária, essas 2 regras aqui têm o mesmo resultado, tá? Título com verbo ou pontuação intermediária é uma oração comum. A inicial é maiúscula, todas as outras são minúsculas e eu coloco o ponto final. Aqui, pontuação intermediária, né? O último exemplo, título sem verbo e sem, né, qualquer tipo de pontuação. As iniciais das principais são maiúsculas e não se usa ponto final. Mas isso é algo que depois, né, vocês lendo, podem retomar. Oi? Não entendi. Esse último? Olha só, tu criaste esse título, né? Porque na verdade eles dão o tema, o título a gente é que vai montar, né? Então tu criaste esse título, a determinação contra os obstáculos, tá? Dentro desse título que tu criaste, não tem verbo, não tem nenhum verbo aqui. E também não tem um sinal de pontuação ali no meio, né? Tá, se essas 2 coisas não acontecerem, tu vais colocar, além da inicial, da primeira, né? As iniciais das palavras principais com letras maiúsculas, tá? Não são principais artigos, pronomes, né? E também não tem ponto final, tá? Gente, nem pensar em sublinhar título, fazer título da cor diferente do texto, né? Essas coisas aí nem pensar.
Organize o texto estruturalmente, introdução, desenvolvimento e conclusão. Ó, a gente vai reforçando algumas coisas, né? Anuncie o assunto claramente na introdução. Evite períodos longos, pois prejudicam a clareza. Apresente abordagem coerente com a proposta formulada. Isso aqui é bem importante, né, gente? Eu já comentei, mas vale reforçar. Faça um texto de autoria, quer dizer, o seu texto, né? A sua opinião, a sua voz. É, né, o fulano de tal que está escrevendo aquele texto. Não estou só reproduzindo frases que eu escuto por aí, né? É realmente a minha opinião. Isso também nós já comentamos, ó, faça referência a fontes de informação. Demonstra reflexão articulada com a realidade, né? Aquilo que está em volta tem importância. E usar adequadamente o vocabulário. Qualidades do texto. Já vou parar de falar, isso já vou começar a escrever, tá? Gente, eu pensei em nós fazermos o seguinte, ó, já vamos organizar. Eu paro de falar 15 para as 9, tá? Algumas coisinhas aqui vocês podem ler depois, com mais calma, não exigem tanta explicação assim, né? Paro 15 para as 9. Quem quiser fazer, né, um intervalozinho ali, tomar um café, antes de começar a escrever, 9 horas no máximo eu sugiro que vocês comecem a escrever. Por quê? A ideia é que a gente termine em 1 hora, né? Eu estarei aqui até as 10h30, como é, né, o horário habitual, mas como talvez alguns de vocês não escrevam há um bom tempo, podem, né, acabar levando 1h30 e aí a gente tem 1h30, né? Não vou eu depois de 1 hora arrancar o texto de vocês, tá? Então a ideia é essa. Gente, concisão, isso aí é muito importante para qualquer texto, tá? É aquele que transmite sua ideia com o mínimo de palavras possível. É escrito de maneira clara, objetiva. Ficar procurando colocar, né, palavras esquisitas só para fazer bonito não é uma boa ideia. Se aquilo é natural da pessoa, tudo bem, né? Olha só, aqui coloquei um exemplo de falta de concisão. São frases que encontro por aí. Falta de concisão. A posição do governo brasileiro é de que esgotem todas as possibilidades de negociação para que se alcance uma solução pacífica, tá? Se tudo isso aqui pode ser dito com menos palavras, isso aqui não é conciso. Então, olha só, o Brasil é a favor de uma solução pacífica. Se eu uso 50 palavras para dizer algo que poderia ser, né, dito com 10, eu não escrevi bem. Então escrever bem não é encher de palavras que acabam sendo vazias. O importante é que eu coloque, que eu utilize realmente informações significativas, né? Por que eu coloquei esse exemplo? Deixa eu ver. Talvez estivesse escuro, talvez estivesse chovendo. Uma coisa, no entanto, era certa. Era noite. Daí ele comenta, né? De alguma forma, acho que isso poderia ser, né, podia ser encurtado. Tá ali com a maquinazinha de escrever. Coisa jurássica. Então é isso, ó. Se vocês tiverem a impressão assim, ó, eu acho que eu usei palavra demais para dizer pouca coisa, tá? Vou cortar. Correção, tá, daí é o óbvio, né, gente? Aspectos gramaticais devem ser observados. Aí eu coloquei um exemplozinho ali, ó. Os deputados marcaram mais uma sessão a fim de discutir o assunto. 2 problemas aqui nessa frase, né? 2 problemas gramaticais. Marcaram, mais uma sessão, né, aqui já corretinha, a fim de discutir o assunto. Ó, o a fim que indica a finalidade tem que ser separado. Então, só um exemplozinho. É uma plaquinha bem certinha, olha só, que bonito. Seja bem-vindo e experimente a linguiça. Que terror, não vamos nem falar sobre isso. Clareza, deve ser redigido de maneira que o leitor compreenda facilmente o que está sendo abordado. Quando vocês vão ler um texto, tá? Se vocês têm que voltar 5 vezes para a mesma frase para entender o que está acontecendo, isso quer dizer que o texto não é claro, né? Ou talvez a gente não esteja lendo com tanta atenção, mas vamos supor, eu estou lendo com atenção, tenho que voltar ali 3 vezes, não precisa nem ser 5, né? Quer dizer que tem algum problema.
Aqui um exemplo de falta de clareza. Bom, isso aqui eu vou deixar para vocês olharem depois, tá? É um texto bastante confuso e aqui reorganizado, né? Como ele poderia ser melhorado, tá? Tá, vou passar porque a gente está com pressa, né? Coesão. Vocês olham. Gente, isso aqui é altamente significativo. Ó, o que é coesão? É conexão. Vamos lembrar que os principais elementos de coesão são os nexos, as conjunções, tá? Então, ligação, harmonia entre os elementos de um texto, blá blá blá. Depois tem um exemplo também. O que é algo para o qual eu quero chamar a atenção? Observem aí no material de vocês, olhem ali por favor. Vocês têm uma lista de elementos de coesão, além de todas aquelas conjunções que nós já temos no livro. Vocês já têm toda a lista de conjunções no livro, né? Olha só, vários termos que podem ser usados para garantir a coesão. Porque, gente, eu não posso simplesmente colocar uma frase do lado da outra assim, né? Com sujeito, predicado, objeto direto, sabe? Tem que ter, né, aquela ligaçãozinha entre uma frase e outra, né, para que eu possa estabelecer o significado que eu quero. Então, quero estabelecer a ideia de relevância, tá? Vou chamar atenção para algum termo qualquer, aí eu vou usar um sobretudo. Enfim, aí tem uma diversidade de palavras que podem servir para todos os textos que vocês vão escrever na vida, inclusive. Tá? A lista está aí. Coerência, relação lógica entre as ideias. Elas devem se complementar. É o resultado da não contradição entre as partes do texto. Pode-se dizer que texto coerente é aquele que estabelece sentido, entendido como um princípio de interpretabilidade, né? E aí tem um exemplo também, depois vocês dão uma olhada. Então tá, gente, assim ó, o que eu coloquei depois aí? Quais são os vícios de linguagem? Dei uma olhada, tem exemplos, né? Tudo. Professor, dados estatísticos. Dados estatísticos são informações da realidade que podem comprovar a minha tese, desde que a gente, se a gente não tiver certeza, pode colocar aproximadamente. A pessoa não precisa ser, né, um economista também, entende? Né, vamos supor que você estivesse falando de índices, né, de crescimento de algum país, né, aproximadamente tanto, ou mais do que o país tal, né? Só não pode mentir, né? Tá, então as outras informações todas ficam de brinde para vocês darem uma lidinha depois. Ó, gente, gostei da definição de escrever bem dessa tirinha aqui, ó. Escrever bem é dar aos leitores a impressão de que eles estão entendendo tudo. É isso que nós vamos fazer agora com o que a gente vai escrever, tá bom? Então chegou a hora. Muito bem. Queridos, não sei se vocês já olharam, imagino que sim. Lá no final desse material, vocês têm 3 temas, tá? Por que eu coloquei 3 temas? Vocês têm os 2 primeiros, que são os temas das 2 últimas, da última edição da prova. O primeiro tema diz respeito ao técnico, tá, do TRT, e o segundo tema diz respeito ao analista. Por que eu coloquei o tema extra? Porque talvez alguns de vocês já tivessem escrito a redação, né, usando esses temas de 2006, entende? Então, mas eu já fiz redação sobre esses 2. Temos um tema extra. Bom, qual é o princípio? Vocês vão escolher um desses 3 agora, tá? Vamos combinar. Vocês vão escolher um desses 3 agora. Vão começar a fazer agora, né? Claro, aquilo que a gente combinou. Se querem fazer intervalo, tudo bem, né? Vamos fazer a redação agora, vocês me entregam. Aí eu corrijo. Não sei quando é que é a nossa próxima aula. É quinta já, né? Não sei. Eu não sei se eu consigo corrigir para quinta, tá? Mas, enfim, assim que eu puder, e isso não vai demorar muito, eu já trago as redações corrigidas. Em casa, vocês já podem fazer outro tema para me trazer também na próxima aula, tá? Um nós vamos fazer agora. Outro, vocês já podem me trazer para a próxima aula. E depois disso, a gente conversa de novo. Tá, Tri? Então, muito bem. Bom texto para vocês.